Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério, dando continuidade aos estudos de língua portuguesa no que diz respeito à ortografia. Eu comecei com um vídeo anterior falando sobre ortografia na FCC. Agora, continuo falando de ortografia, mas agora trabalhando com hífen, que pode ser que caia na FCC também, pode ser que caia em outros concursos que você for prestar. Não vou dizer que despenca hífen, que também não seria justo, mas sempre cai uma ou duas questões de hífen. Esse vídeo é um pouco extenso porque vamos rever todas as regrinhas de hífen, claro, com o novo acordo ortográfico, coisa recente, não vamos ver o hífen como era e como é. Vamos trabalhar apenas com o hífen é. E é isso. Aí no final da explicação eu respondo 4 questões. Vamos lá. Antes de começarmos a falar do tema em questão, que realmente interessa, devemos entender um pouco aí o que é prefixo e sufixo. Obviamente que vou falar de uma maneira bem simples aqui, bem simplória. Não vamos nos aprofundar nesse assunto de prefixo e sufixo, que, acredite, dá um vídeo inteiro isso aqui. Então vamos só pegar o básico aqui para podermos aí sim trabalhar com hífen. Prefixo e sufixo. Prefixo e sufixo são morfemas que se juntam às palavras a fim de formar novas palavras. Ambos são, na verdade, afixos. O nome prefixo ou sufixo é dado dependendo do lugar que ocupam na palavra. Ou seja, se estiver antes do radical, é prefixo. Lembre-se aí do pré. Pré é antes. Prefixo. Mas se estiver depois do radical, é sufixo. Então, se estiver antes, lembra aí do pré, prefixo. Não é antes, está depois, sufixo. Exemplos. Antipatia. Você tem aqui o anti como prefixo. Retroceder. Retro, prefixo. Tolerante. O anti é sufixo. Realismo, o ismo é sufixo. Então, simples assim. Agora, vamos partir para o que interessa, que é a questão do hífen. Recomendo que você, depois, tiver um tempo, pesquisa mais sobre prefixo e sufixo, tá bom? Palavra começada com H. Esse tipo aqui de hífen, se cai no seu concurso, você pode sorrir, que é uma questão dada, muito fácil. Olha só, palavra iniciada com H, com prefixos anti, co, tá vendo a importância do prefixo? Mini, super, etc. Sempre se utiliza o hífen quando a segunda palavra, elemento, for iniciado com H. Então, sempre quando você tiver um prefixo e mais uma palavra aí, iniciada com H, um sufixo iniciado com H, vai hífen. Essa é a regra. Veja aqui os exemplos. Anti-higiênico, anti-herói, co-herdeiro, mini-hotel, sobre-humano, super-homem. Só tem uma exceção, a única exceção. A exceção a essa regra é a palavra sub-humano, onde na junção do sub mais humano, a palavra humano perde o H. Aí fica tudo junto. Simples assim. Agora vamos para outra regra, que é a regra das vogais diferentes. Com o novo acordo ortográfico, não se usa mais o hífen quando o prefixo termina em vogal diferente da vogal com que se inicia a segunda palavra elemento. Um exemplo disso é a palavra aeroespacial, a qual é formada pela preposição aero, quando termina com o, mais espacial, quando começa com e. Como a vogal que termina o prefixo o e começa a palavra e são diferentes, não se utiliza o hífen. Então aqui vai alguns exemplos. Agroindustrial. Você vê aqui o agro como prefixo e depois industrial como sufixo, iniciando com vogal. Só que como são vogais diferentes, não se usa o hífen.
Mesmo esquema para os outros aqui, ó. Antiaéreo, autoaprendizagem, autoestrada, coautor, infraestrutura e autoescola, Rogério. Mesmo esquema, autoescola. É tudo junto. Não está aqui, mas eu lembrei agora do autoescola. Plurianual, semi-aberto. Então, por isso que é dessa maneira, sem hífen. Tem uma regrinha. Mas atenção, olha só, tem a exceção. O prefixo co junta-se com a segunda palavra, mesmo quando ela inicia com o. Exemplos: coordenar, cooperar, cooperação. Então, esta é a segunda regrinha. Vamos para mais uma regrinha. Consoante inicial diferente de R ou S. Mais uma regrinha que fala sobre quando não usar o hífen. Quando não usar, olha só. Neste caso, quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento, palavra, começa com um consoante diferente de R ou S, não se utiliza o hífen. Um bom exemplo dessa regra é a palavra semi-novo. Ela é formada pelo prefixo semi, que termina com O, mais novo, que começa com N. Como o prefixo termina com vogal I, e a consoante que começa a segunda palavra N, não é R ou S, não se usa hífen. Se fosse um R ou S, usaria hífen. Então é isso. Vamos a alguns exemplos que aí fixa melhor. Ante, projeto, auto, peça. Então você tem aqui, ó, auto, prefixo e o sufixo aqui, peça. Não é R nem S, não vai hífen. Geopolítica, microcomputador, semicírculo, ultramoderno. Atenção, com o prefixo vice, sempre se utiliza o hífen. Exemplos: vice-rei, vice-almirante, vice-presidente, vice-governador. É muito difícil cair assim no concurso, né, gente? Então, mas lembre-se, se for vice, vai sempre com hífen. Consoante inicial R ou S, mais uma regra. Essa regra complementa a regra anterior. Nos casos onde o prefixo termina com vogal e a segunda palavra ou elemento começa com R ou S. Essas palavras são duplicadas e não se utiliza o hífen. Por exemplo, a palavra antissocial é formada pelo prefixo anti e o elemento ou palavra social, mas com o prefixo terminado em vogal I, e o segundo elemento começa com S, o S é duplicado, formando assim a palavra antissocial. Está maiúsculo aqui de propósito, indicando aqui que o S foi duplicado. Sabemos que social é com um S só, mas para não ter o hífen aqui, ó, no lugar do hífen fica mais um S. Isso vale também para o R. Vai alguns exemplos aí, olha só. Antirrábico, biorritmo, aqui é contrassenso, tá contra, mas é contra, contrassenso, cosseno, microsistema, mini saia, semi-reta, ultra resistente, ultrassom. Agora vamos para outra regra, vogais iguais. Outra regra que mostra quando se utiliza o hífen. Quando o prefixo terminar com a mesma vogal com que o segundo elemento ou a palavra começa. Sempre se utiliza hífen, lembra-se disso. Sempre se utiliza hífen quando o prefixo terminar com a mesma vogal que o sufixo, vamos dizer assim, começa. Que é diferente quando a vogal é distinta. Lembra do A, do E? Olha aqui, ó, um exemplo dessa regra, a palavra anti-inflamatório. Então você vê aqui, ó, as duas começam, as duas vogais iguaizinhas aqui. Aí não tem jeito, tem que pôr o hífen. Perceba que o prefixo anti termina com a mesma vogal que a palavra inflamatório começa, ou seja, a vogal I.
Quando isso acontece, sempre devemos utilizar o hífen. Veja outros exemplos em que o hífen é utilizado. Anti-inflacionário, auto-observação, contra-ataque, micro-ondas, micro-ônibus, semi-interno. Então, se você vê micro-ônibus em algum concurso junto, não é separado. Consoantes iguais, agora mais uma regra, vamos lá. Quando o prefixo termina com consoante, se a segunda palavra, elemento, começar com a mesma letra, utiliza-se o hífen. Um bom exemplo dessa regra é a palavra interregional. No caso, o prefixo inter termina com R e a palavra regional também começa com R, formando a palavra interregional. Por isso, é obrigatória a utilização do hífen entre elas. Veja mais alguns exemplos aqui, olha só. Interracial, subbibliotecário, super resistente, super romântico. Lembre-se, nos demais casos onde as consoantes não são iguais, não se utiliza hífen. Exemplo, hipermercado, intermunicipal, superproteção. Temos aqui uma exceção à regra, mas atenção, essa regra possui algumas exceções. No caso do prefixo sub, usa-se o hífen também diante de palavras iniciadas com R. Exemplo, sub-região, sub-regimento, etc. Nos casos dos prefixos circum e pan, também utiliza-se o hífen se a palavra começa com M, N ou vogal. Exemplo, circunnavegação, pan-americano, etc. Mais uma regrinha, consoante com vogal. Essa regra fica quase que submetida pelas outras regras, mas é sempre bom enfatizar quando o prefixo terminar em consoante e a segunda palavra ou elemento começar com vogal, não se usa hífen. Por exemplo, a palavra hiperativo é formada pelo prefixo hiper, que termina com a consoante R, e a palavra ativo, que começa com a vogal A. Por isso, ela não recebe hífen. Veja outros exemplos. Hiperacidez, interescolar, interestelar, superaquecimento, superexigente, superinteressante. Utilização obrigatória. Com o novo acordo ortográfico, tornou-se obrigatória a utilização do hífen após certos prefixos, sendo eles ex, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pró. Então, não tem jeito, né, gente? Tem que decorar essas coisas. Então, decora isso aqui. Ex, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró. Ou seja, toda vez que você utilizar esses prefixos para formar uma palavra, você precisa usar o hífen. Exemplos: ex-aluno, ex-presidiário, ex-presidente, sem terra, sem teto, além-mar, além-túmulo, a queimar, recém-casado, recém-nascido, pós-graduação, pós-doutorado, pré-vestibular, pré-adolescente, pró-europeu. Que tiver origem tupi-guarani é outra obrigação aqui, ó. O novo acordo ortográfico foi determinado que quando forem utilizados os sufixos que vem depois, de origem tupi-guarani, açu, guaçu e mirim, é obrigatória a utilização do hífen. Cabe ressaltar que essa regra diz respeito ao uso de sufixos, ou seja, a parte utilizada no final da palavra. Exemplos de palavras formadas com esses sufixos: amoré-guaçu, anajá-mirim, capim-açu. Encadeamentos vocálicos. Mais uma regra aí. Essa regra é uma das poucas regras do novo acordo ortográfico que não falam sobre a utilização de prefixos. Ela estabeleceu que deve-se utilizar o hífen para ligar duas ou mais palavras que, ocasionalmente, se combinam para formar encadeamentos
vocálicos. Portanto, quando as palavras aglutinadas não formarem um vocábulo, ou seja, uma nova palavra, deve-se utilizar o hífen. Veja abaixo alguns exemplos. Rio, Niterói, Rio, São Paulo, Sampa, Sul. Mais uma regra, usualidade. Algumas palavras anteriormente formadas ou compostas pela junção de duas ou mais palavras ficaram tão comuns na língua portuguesa que o novo acordo ortográfico definiu que elas não devem mais ser escritas com o hífen. Ou seja, não se usa mais o hífen em palavras que perderam a noção de composição. O pessoal da antiga aí vai lembrar que o girassol era separado, mas esqueça isso, não vamos trabalhar com o passado, vamos pensar daqui para frente. Veja alguns exemplos. Girassol, madressilva, manda-chuva, paraquedas, paraquedista, pontapé. Por fim, aqui a separação silábica. Essa regra diz respeito à separação silábica dos textos manuscritos. Com o novo acordo ortográfico, ficou definido que para ajudar na clareza gráfica dos textos, se no final da linha a separação de uma palavra ou combinação de palavras coincidir com o hífen, ele deve ser repetido na linha seguinte. Ou seja, quando estiver escrevendo uma redação ou texto à mão, o que muita gente pode achar estranho, mas você vai usar isso no Enem, no seu concurso Detran, concurso ATE, vai ter redação. Então, vamos praticar a mão aí na escrita, tá bom? Na hora de separar as sílabas de uma palavra, porque ela não coube inteira no final da linha. Se essa separação coincidir com o hífen, como quando utilizamos a ênclise, pronome colocado após o verbo. Diz-se, fala-se. Você tem aí a ênclise, a plóclise e a mesóclise. Ênclise é o que você está vendo aqui, depois do verbo. A plóclise seria antes. Ó, seria isso aqui, ó. Se diz. Isso aqui é plóclise. E a mesóclise é o que fica no meio. Seria isso aqui, ó. Isso é uma mesóclise. Mas isso, por enquanto, não é o tema do canal. Mas existe isso aí, tá bom? O hífen deve ser repetido no começo da próxima linha. Então, vamos aqui à separação. Olha só. Veja o exemplo abaixo. Então, imagina aqui que a pessoa está escrevendo. Chegou aqui no final da linha. Contava-se. Contava-se é assim, né? Contava-se. Aí não coube. Aí ele colocou o tracinho. Continuou na outra linha, ó, com um traço na frente. Perfeito. A casa do diretor recebeu os ex-alunos. Lembra-se que o ex, toda vez que tem o ex, é obrigatório pôr o hífen. Ex-aluno. E aí a pessoa estava escrevendo. Ex, tracinho, acabou o espaço na folha, foi para o outro lado. Começou aqui, ó, tracinho, alunos. Bem tranquilo. Vamos agora responder algumas questões acerca do tema. Uma questão aqui de 2018, essa aqui é a banca. Ela vem com um texto para você ler. Eu diminuí aqui muito, mas é um texto enorme, até coloquei aqui, ó, texto enorme. Depois do texto enorme vem a pergunta. Então, a pessoa que for responder, pula o texto e vê a pergunta primeiro e vê se tem como responder só pela pergunta. E no caso aqui tem, assinale a sentença abaixo na qual o emprego do hífen está correto. Aqui ele pede a correta. Tem várias aqui incorretas, então vamos analisar. Letra A. Célia refez seu ultrassom por segurança. Aqui, ultrassom está errado. E por que esse ultrassom aqui está errado? Vai cair na regrinha da consoante inicial que começa com R ou S. Lembra que vai ter que dobrar? Então aqui no caso, não tem o hífen. Aí no lugar do hífen é colocar outro S. E ia ficar ultrassom com dois S. Então aqui está errado. B. Matias era conhecido no bairro como um unha de fome.
Esse aqui, unha de fome, cai no caso da usualidade, que são as palavras anteriormente formadas, compostas pela junção de duas ou mais palavras, ficaram tão comuns, que ficam comuns na língua portuguesa, com o acordo ortográfico definiu que não precisa mais usar o hífen. Então, no caso de usualidade, essa unha de fome está fora. Os microempresários serão punidos com esta decisão. Aqui, microempresários, lembra da regrinha das vogais diferentes? Com vogais diferentes, não se usa o hífen. Então, aqui no caso seria tudo junto, microempresários junto, tá fora. A letra D, o micro-ônibus escolar estava com 15 minutos de atraso. Então, aqui a palavra micro-ônibus, vogais iguais, aí tem que usar o hífen. Este é o gabarito. Ele foi muito grosseiro, um verdadeiro mal-criado. Isso aqui, ó, mal-criado, lembra da regra? Consoantes diferentes de R ou S, né? Você tem o mal aqui, depois vem o criado. Consoante, que é uma consoante diferente de R ou S, não se usa hífen. Então aqui seria tudo junto, mal-criado tudo junto. Letra D é o gabarito. Próxima questão. Mais uma questão recente, de 2018. Banca C3D, Prefeitura de Quixeré. São escritos como vagalume, todos ligados por hífen, assinados os nomes da alternativa correta. Então aqui tem várias alternativas com várias palavras. Seus hífens aqui, para dizer se você vai juntar ou vai separar com hífen. Tá? Micro-onda aqui vai o hífen, porque são duas vogais, tá certo? Co-herdeiro, você tem aqui o H, depois do co, que tem que usar o hífen. Desumano, aqui eu acabei não falando na explicação, mas o des, ele também anula o H, então aqui é tudo junto. Desumano é tudo junto, seria assim, a desumano. Então aqui já está errado. B, panelismo. Aqui entra na regrinha do pan, do além. Aqui vai hífen. Contra almirante, você tem aqui duas vogais iguais. Vai hífen. Tio, avô. No caso aqui do tio, avô, continua com hífen, porque não perdeu a justa posição. É uma palavra composta por justa posição que constitui uma unidade sintagmática e semântica. Entra na mesma linha aí do tio-avô, o médico cirurgião, a segunda-feira não perdeu o hífen, o guarda-chuva não perdeu o hífen, sul-americano, então tio-avô tem hífen. Bem-estar tem hífen, o bem-estar tem hífen justamente por justa posição. Então esse aqui é o gabarito, B é o gabarito. Letra C, você tem o pontapé que não vai ter hífen. Então, já por aqui você tiraria fora. Café com leite não vai ter hífen, porque caiu no caso aí da usualidade. Alemar tem hífen. Cão de guarda não tem mais hífen. A alternativa correta é a B. Próxima. Verdadeiro e falso, vamos lá. Uma questão nova de 2019. De acordo com as regras de ortografia, atribua valores de verdadeiro ou falso para as afirmações a seguir. A palavra pega-pega é escrita com hífen, pois é composta por dois vocábulos semelhantes. Exatamente, vai usar o hífen aí em compostos, tá? E é isso, usamos o hífen em compostos que têm palavras iguais ou palavras quase iguais. Você tem o exemplo aí. Reco-reco, ping-pong, esconde-esconde, pega-pega. Então aqui tá certo. Verdadeiro. Quando tem verdadeiro e falso assim, o que você faz? Vai analisar a resposta. Primeira verdadeira, a C a primeira é falsa. A C já não pode ser. Aí já vai diminuindo as questões. Girassol deve ser escrito sem hífen.
Até aí tudo bem, pois o primeiro elemento é verbo e o segundo é substantivo. Não. Sabemos que o girassol ele é escrito sem o hífen por conta da usualidade. Lembra da usualidade? Porque é uma justaposição que perdeu a noção de composição. Por ser tão conhecida na língua portuguesa, não se usa mais hífen. Entra nesse esquema aí também paraquedas, manda-chuva, madressilva, pontapé. Então a segunda é falsa. Letra A já não pode ser. Ó, que maravilha, estamos entre duas já. Usa-se hífen em palavras que apresentam elemento de ligação como cara de pau. Cara de pau também entra no caso aí da usualidade. Não se usa mais hífen em cara de pau por ser uma palavra já muito conhecida. Outras palavras que caem no mesmo esquema aí. Camisa de força, dia a dia, olho de sogra, fim de semana, ponto e vírgula, pé de moleque. Todos esses sem hífen. Então já temos aqui o gabarito, né? Letra B. Não se usa hífen se o prefixo terminar com a mesma letra com que inicia a outra palavra. Exemplo, anti-inflamatório. Isso está erradíssimo. Porque se você tem duas vogais iguais, você tem que colocar o hífen sim. Letra B é correta. Vamos para a última questão. Agora essa última aqui, uma questão tranquila. Quem sabe cai uma dessa no próximo concurso que você for prestar. Em qual das alternativas abaixo há erro quanto ao emprego do hífen? Então aqui logo de cara você tem o poliinsaturado, duas vogais iguais. Aqui está certo. Microhabitar, lembra do H? O H, tirando a exceção, que é o des, in, bi, es, ré, sempre tem que usar o hífen. Sempre. Então, aqui está certo. Infra-assassinato, mesmo esquema do primeiro aí, ó. Duas vogais iguais. Auto-ônibus, duas vogais iguais. Tá certinho. E aí sobrou a E, que é o gabarito, porque está errado. Super econômico está errado, porque não vai hífen aí quando o prefixo termina em consoante e o segundo termo começa com a vogal, tá? E é isto. Por hoje é só. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar. Peça que seus amigos se inscrevam no canal. Qualquer novidade durante a semana estarei falando aqui. E aguarde que em breve já sai outro vídeo aí. Pode ser de português, pode ser de informática. Estamos trabalhando aqui bastante para ter bastante vídeo com mais intensidade. Vídeos mais pontuais, vamos dizer assim. É isso, até a próxima. Valeu!